Nossa pregação hoje é sobre a ceia do Senhor, que nos lembra aquilo que podemos chamar de fundamentos da nossa fé. Eu quero perguntar a vocês, está meio difícil hoje eu me exibir, certo? Tem muita concorrência aqui comigo hoje, mas a pergunta é necessária. Eu estou na moda ou não? Homens, estou usando uma calça da moda ou não? E a minha camisa é da moda ou não? Bom, deixa eu falar. E meu cabelo? Então, por que estou dizendo isto? Há muitos anos, eu escrevi um prefácio de um livro do pastor Darcy Duzilek, A Arte da Investigação Criadora. Isso tem muitos anos, talvez uns 30 anos ou mais. Naquele prefácio eu disse que toda estação, é uma metáfora, tem os seus pensamentos prevalecentes. E todo mundo tem que pensar aquilo que dizem para nós pensarmos. Não é de agora isso. Por isso mencionei aqui a moda. Já disse aqui algumas vezes que houve um momento em que eu fiquei sem comprar calças. Eu raramente compro, porque eu detesto comprar, exceto livros. Mas, e agora só digital também, mas eu fiquei sem usar calça. Porque as calças não tinham bolso, Elza. Para que serve uma calça? Pelo menos era o que eu achava naquela época. Porque as calças não tinham bolso. Se alguém quisesse uma calça com bolso, não tinha onde comprar. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque em cada época as pessoas se acham mais inteligentes dos que viveram na época anterior. Cada época se acha o supra-sumo da inteligência. Cada época se acha anterior. Eu leio a instituição conforme Mateus, agora conforme Marcos. A celebração continuou. Jesus pegou um pão e orou ao Pai Eterno. Depois partiu o pão em vários pedaços que foram entregues a cada um dos seus apóstolos. Quando todos pegaram as suas partes, Jesus disse: agora comam esse pão. É como se fosse o meu corpo. Em seguida, Jesus pegou o vinho, agradeceu ao Pai Eterno e passou o copo para que cada um bebesse um gole. Antes, porém, que bebessem, Jesus disse: bebam. Bebam como se fosse o meu sangue, o sangue de um novo pacto, que é celebrado para os que creem em mim terem os seus pecados perdoados. Eles beberam. Jesus completou: saibam que a partir de agora, nunca mais beberei vinho. Só beberei quando nos encontrarmos no céu, na casa de nosso Pai Eterno. Terminada a celebração, cantaram um hino e saíram em direção ao Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor é um fundamento de fé que Deus nos entrega a partir de uma celebração. Celebração que contém tudo aquilo que nós cremos como os fundamentos da nossa fé. A Convenção Batista Brasileira, em sua declaração doutrinária, anotou que a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado.
e ela prossegue, mas esses 2 parágrafos nos definem, portanto, esses instantes. Tudo aquilo que nós cremos, por conseguinte, está sintetizado, resumido. E quando eu tomo esse pão, eu bebo esse cálice, eu estou dizendo aquilo que eu creio. Por isso, é um recurso dramatizado que Jesus genialmente nos legou. Os irmãos se lembram que, por ocasião do Natal, muitas famílias, mesmo igrejas, tiram dos armários os seus presépios. Os presépios foram uma criação muito inventiva de um homem chamado Francisco, que morava em Assis, e que, percebendo que as pessoas não conheciam nada da história bíblica, porque não havia Bíblia disponível, a única tradução possível era para o latim, que quase ninguém mais falava. Além disso, não havia imprensa, não tinha como imprimir Bíblias para todo o povo, caso o povo soubesse ler. Então ele imaginou um recurso arquitetônico. Ele concebeu então esculturas em miniatura, colocadas em alguns lugares e que então contavam a história do Natal, do nascimento de Jesus. Não temos essa precisão. Jesus apenas nos diz que ele virá uma segunda vez e então ele inaugurará para nós o céu, se podemos pensar nesses termos. Isso não muda. Embora nós vivamos muitas vezes aqui, até numa oração aqui já foi mencionada essa situação, achando que tudo isso aqui é a vida. Morremos e matamos por tudo isso daqui. Mas isso aqui é apenas a primeira parte da história. A segunda será definitiva quando pela segunda vez Jesus vier à terra. Não haverá mais terra. E Jesus será o absoluto soberano em todo o universo. Tudo pode mudar, mas isso não muda. Se você crê, não muda. Se você não crê, também não muda. O outro texto, Romanos 6, 22 a 23, nos coloca esse segundo fundamento nesse culto, ou quinto no conjunto. Romanos 6, 22 a 23. Agora, contudo, libertos do pecado, vocês foram feitos amigos de Deus. Vocês estão crescendo em santidade e nesse caminho continuarão prazerosamente até a vida eterna. Se é verdade que a consequência do pecado é a morte, também é verdade que o presente que Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Esse texto está no seu ideário em outros textos da Bíblia, mas basicamente ele nos diz que Jesus Cristo, por sua morte na cruz, nos libertou do poder do pecado e por isso nos garante desde já a vida eterna. Se esse pensamento está na moda, ele é verdadeiro. Se não está na moda, ele é verdadeiro. Se eu creio, ele é verdadeiro. Se eu não creio, ele é verdadeiro. É um fundamento. Nada o muda. Nada o move de lugar. O terceiro texto que eu escolhi para nos lembrar esses fundamentos é o de 2 Coríntios 5, que vou ler apenas os 7 versos iniciais. Sabemos que quando deixarmos de existir aqui na terra, seremos eternos no céu e moraremos numa casa construída, não por mãos humanas,
mas pelas mãos do próprio Deus eterno. Enquanto vivemos aqui, sofremos, o que nos leva a desejar ir logo para o céu e viver em nossa nova natureza celestial. Nós temos essa certeza, sem nenhuma dúvida. Por ora, sofremos e choramos por causa das limitações da vida presente, mas sabemos que essa condição é temporária. Nosso desejo é ir logo para o céu e passar a experimentar a verdadeira vida. O Deus eterno nos preparou para isto e, através do Espírito Santo que nos concede, permite que vivamos aqui um pouco do que será a nossa vida do céu. Por isso, não vivamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E aqui eu faço um pequeno parênteses, porque o apóstolo Paulo usa uma palavra para nos dizer que o Espírito Santo nos antecipa a vida. Ele usa a palavra arrabon. Arrabon é a primeira prestação de uma dívida paga. Essa é a palavra grega, mas que é tomada de empréstimo do hebraico. Então, quando você vai numa loja, eles pedem um sinal, você dá o sinal e leva o produto, isso é arrabon, que é a primeira prestação. Depois você vai continuar, mas você já deu a garantia. Por isso algumas Bíblias elas usam como penhor. Mas penhor para nós é outra coisa. Não é isso aqui. Aqui é a ideia da primeira prestação. A antecipação, a prolepse do que será a vida eterna. Nós só temos um gostinho, é só a primeira. A versão, a mensagem, chama de pitada. O Espírito Santo nos dá só uma pitada do que é o céu. E eu preferi usar um pouco do que será a vida no céu. Isso nos traz um convite aos fundamentos. Nas orações que foram feitas aqui, isso foi destacado. Os irmãos que oraram basicamente disseram isto: a nossa vida é feita de alegrias e aflições. Todos nós, nesse momento, podemos estar cheios de alegria e, ao mesmo tempo, nós mesmos com aflições. Umas falando mais alto ou mais baixo do que as outras. Essa é a nossa vida. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós experimentamos, acaba nos influenciando grandemente. Mas o apóstolo Paulo diz: vivamos pelo que cremos, não pelo que vemos, porque às vezes a alegria também nos leva ao erro, e a aflição também nos leva ao erro, se nós nos deixarmos levar pela onda, pela pressão, ou pela fama, ou pelo sucesso, porque isso não é a nossa vida. Nós vivemos pelo que cremos, e eu já mencionei aqui o que é que nós cremos. Jesus, então, agora fica mais claro o que eu estava querendo dizer, resumiu o que cremos, quando, repito a palavra, genialmente, chamou os seus discípulos, apóstolos, na verdade, comeu com eles a Páscoa, o cordeiro, as ervas amargas, e antes de dar o tchauzinho, ele falou: agora tem um poslúdio aqui, antes do recessional, antes de saírem para o Monte das Oliveiras, eu tenho uma coisa para vocês. Genial, ninguém esqueceu aquilo. Tinha pão ali, tinha vinho ali, tudo isso era parte da ceia, da Páscoa, melhor dizendo. Agora então ele diz: muito bem, aqui tem o pão, cada um pegue uma porção desse pão, arranca o seu pedaço. Aqui tem esse vinho, cada um pegue do copo o seu gole. Eu quero que todas as vezes que vocês se reunirem, daqui a 1000 anos, 2000 anos,
quanto tempo for, onde for que vocês estiverem, na Índia, no Brasil, no Afeganistão, no Japão, onde vocês estiverem, se lembrem de mim. Simplesmente genial. A coisa mais simples do mundo, não demora um minuto, mas resume o que Jesus fez por nós. Então ele disse, olha, quando vocês comerem esse pão, a partir de agora, vocês vão se lembrar que ele simboliza, e nesse sentido ele é, o meu corpo, isto é a minha vida, que eu entreguei a vocês por amor. Todas as vezes que vocês se reunirem, celebrem, comam esse pão, para se lembrarem do que eu fiz, de quem eu sou. Depois, de igual modo, vão se reunir? E a igreja fazia isso nos seus ágapes, a igreja apostólica, em Corinto especialmente, os seus ágapes, vocês comam, mas no finalzinho, a melhor parte é a ceia. Então, pegue um vinho, não é para se alimentar do pão, nem do vinho, é uma porção mínima, é uma miniatura, é uma recordação. Em memória de mim, em lembrança de mim, para se lembrarem de mim. É uma forma que Jesus encontrou, sabendo como somos esquecidos, como somos ocupados, como somos distraídos, como nos envolvemos em coisas que não são importantes, como discutimos aquilo que nos divide. Façam isso. E todas as vezes que vocês fizerem isto, vão estar dizendo, Jesus morreu em meu lugar. Estarão dizendo que Jesus morreu, subiu aos céus e virá pela segunda vez, e eu, morto ou vivo, chegarei ao céu, porque os portões do céu, Ele os abriu para mim. Esse é o fundamento dos fundamentos. Por isso, nós celebramos a ceia do Senhor, com gratidão, por aquilo que Cristo fez, nos reconciliou com o Pai, porque nós, por nossos pecados, brigamos com o Pai. Mas Jesus nos evangelizou, isto é, trouxe o Evangelho, a boa notícia da graça, e nos reconciliou, nos fez amigos outra vez, nós que pelo pecado nos tínhamos tornado inimigos de Deus. É por isso que agradecemos pela presença de Jesus Cristo em nossas vidas. E esta presença faz com que nós vejamos a vida como Jesus vê, não como as pessoas veem, porque esses modos mudam. Nós agradecemos porque essa ceia nos permite viver na confiança de que a nossa vida está assegurada pelo Espírito Santo. E nada nos tira desse seguro. Quando você faz o seguro de um carro, daqui 12 meses, se não pagar de novo, perdeu, se alguém levar o seu carro ou bater. Mas esse seguro do Espírito Santo não tem validade. É isso que ele faz conosco. Isso nos dá uma alegria de viver, uma confiança em viver, uma segurança em viver. Jesus morreu no passado. Jesus está vivo agora. E Jesus vai se manifestar de modo definitivo na sua vinda, ainda por acontecer, a sua segunda vinda. É por isso
que isso aqui é tão importante. E é por isso que todas as vezes que nós participarmos dessa celebração, nós temos que nos lembrar que não é uma coisa que a igreja inventou, não foi. Quando Jesus estabeleceu a ceia, não tinha igreja. Ele fez isso na quarta-feira, dia 1º de abril do ano 33. A igreja só surge 50 dias, no mínimo, depois. Não é uma invenção da igreja. É uma criação de Jesus, para que nós celebremos tudo aquilo que Ele é, fez e fará. Então eu, quando participo dessa ceia, eu tenho que me perguntar, a cada vez, o que eu posso, vou usar a palavra que é um pouco inadequada, mas é que me ocorre agora, usufruir desses elementos, que são apenas pão e suco de uva. Nada mais do que isso do ponto de vista físico, mas tudo o que nós precisamos saber do ponto de vista espiritual. Diz então a Bíblia, contam-nos os evangelistas, sobretudo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus, então, tendo pegado o pão, orou, abençoou, agradeceu ao Pai e disse, comam. Fez o mesmo depois com o vinho. Nós vamos agora, então, celebrar esta ceia. Há algum irmão ou irmã que, querendo participar, não pegou os elementos? Levantem suas mãos, por favor. Nossos diáconos farão chegar até você. Na galeria temos alguém que deseja participar e não tem os elementos? Temos uma pessoa. Aqui à minha esquerda, todos estão com os elementos em mãos. Eu peço o favor de se colocar em pé. Aqui à minha direita, também, por favor, queiram todos ficar em pé com os seus elementos nas mãos. E aqui também na região central. Falta alguém ainda? Na galeria, falta alguém? Então, fique em pé também, por gentileza. Eu quero lhe pedir o seguinte. Que você ore. Não silenciosamente, ore. Vai ser uma santa folia. Ore. O que você sente diante desse pão? Ore. Faça como Jesus, agradeça por esse pão na sua vida. Vamos orar assim, cada um do seu jeito, curtamente? Pode falar, pode orar. Podem orar, vamos orar, vamos agradecer. Também te agradeço, ó Pai, por Jesus, nesse pão aqui simbolizado. Você agradeceu? Então, todos digam amém. Amém. Vamos comer então do pão. Imagine aquela tristeza, aquele pão simbolizando, penso nos 11 ali, a vida de Jesus, que daqui a pouco deixaria de existir. A tristeza, mas ao mesmo tempo a gratidão. Depois eles compreenderiam isso. A cruz significava que estavam livres do poder do pecado. Não tinha mais que cumprir a lei, a graça lhes fora dada. Jesus então toma do cálice e fala, agora eu quero que vocês bebam. Também quero te rogar, ore em voz alta, sei que não é nosso costume, mas ore, agradeça ao Deus
por esse cálice, por esse vinho, por esse sangue de Jesus derramado por você na cruz. Agradeça. Ó Deus eterno, que alegria é, a alegria que Jesus nos disse que devemos ter, porque veio para isso. Nós então todos agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Tomemos do cálice. Um fundamento claro aqui, podem continuar em pé, por favor, é que Jesus virá uma segunda vez. É um fundamento. E ao vir pela segunda vez, nunca mais teremos sede, nunca mais teremos fome, nunca mais choraremos.